Tá aqui. Ó, já aguardamos bastante. Queria isso aqui mais cheinho hoje, hein? Mas vamos lá. Nós viemos, assim, numa sequência, né? De alguns assuntos e que, se a gente abrir um senso de observância, a gente vai ver que eles estão todos muito interligados, né? E hoje a gente vai falar sobre consistência. E consistência, a gente pesquisa e vai ver que é um assunto que está ligado a muitos outros, sabe? Ligado à disciplina, ligado a ações, né? Traçar, planejar. Então, assim, é difícil até de falar sobre só consistência sem a gente atropelar com outros assuntos dentro dele. Então, consistência, eu vou falar aqui para vocês a definição, né, de consistência. Ela é a qualidade de você ser lógico, coerente, né, e pode ser definida pela sua capacidade de manter um padrão ou desempenho ao longo do tempo. É a prática de realizações de pequenas atitudes de forma regular e contínua. Então, quando você tem pequenas atitudes de forma regular e contínua, isso torna-se um hábito. Então, a força da consistência está no poder dos hábitos diários. O hábito diário molda o nosso futuro e são essenciais para atingir grandes conquistas. Então, aqui, se a gente for definir, a gente vai ter uma vastidão de definições, sabe? De como fazer, e parece que a gente está querendo ensinar. E é mesmo, e é para ensinar, porque quem está mais aprendendo aqui sou eu todos os dias que a gente vem passar algum assunto para vocês. Então, primeiramente, eu quero, assim, agradecer a presença de todos, e também, que eu não falei antes, e também pedir um pouquinho de compreensão, porque eu passei por uma situação agora de manhã muito inusitada, estava tudo pronto e a minha apresentação modificou completamente. E eu tive que, às 7 horas da manhã, ter que fazer tudo de novo. Então, peço um pouquinho, se tiver alguma coisa, às vezes, atropelando, foi inusitado hoje. Então, vamos lá. O poder dos hábitos diários molda o nosso futuro e são essenciais. As pequenas ações constantes. Se a gente tem que, primeiramente, traçar um objetivo. A gente não pode acordar, dormir e simplesmente viver o dia e não ter um objetivo. Eu tenho que ir para o meu trabalho porque eu quero atingir isso. Eu vou fazer isso porque eu quero chegar nisso. Então, a gente tem que ter algo traçado, algo definido. E todos os dias eu praticar alguma coisa, são pequenas coisas que são meu hábito. No meu trabalho, eu sei a minha rotina. Então, eu criei uma rotina, aquilo é habitual. Só que a gente não pode ficar engessado, né? A gente cria a rotina para atingir um degrau. Eu avanço um pouquinho para atingir outro degrau, né? Então, a gente tem que ter os hábitos diários, permanecer com ele para que ele tenha consistência. E, logicamente, a gente está falando para quem vive só simplesmente o dia, mas para aqueles, acima de tudo, que querem atingir alguma coisa, certo? Então, a importância da consistência frente aos desafios. Persistir diante das dificuldades fortalece a resistência e aproxima você dos seus objetivos. Então, é uma definição, é um conceito, mas é um conceito que a gente está aqui para, sabe, isso aqui nós temos 100 corretores no Brasil todo, sem contar as pessoas que estão aqui, né, do marketing, da diretoria, e que estão aqui apoiando. Mas quando a gente vem aqui trazer, gente, é porque a gente quer a evolução de cada um, nossa mesmo, e é de cada um que está aqui ouvindo. Então, é bom ouvir mesmo, ouvir e concentrar, e falar, eu vou subir um degrauzinho hoje, nem que seja uma pontinha, aquilo ali serviu para mim, eu vou colocar em prática, sabe? Então, vamos começar a ter ouvidos para ouvir, né? E começar a colocar em prática também. Senão não justifica cada assunto que a gente traz para a nossa evolução diária, né? Então, aqui estão os degraus, né? Que a gente precisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os nossos pontos fortes, seus pontos que são fortes. Reconheça o seu talento.
Onde eu tenho talento, sabe, para potencializar os meus resultados, escolher as estratégias que você vai usar para sobressair aquela sua habilidade. Então, crie a sua rotina, estabeleça seus hábitos e horários, desenvolva a disciplina, porque você cria um roteiro, mas é a disciplina para fazer aquilo dali todos os dias, né? E essa disciplina é a sua saúde física, mental, a sua introspecção, é o seu estar em família, aquilo que você gosta de fazer. Então, vocês estão vendo como que a gestão do tempo falou tudo isso também? O ter autoliderança falou da autoconfiança, e a autoconfiança também faz com que a gente tenha que ter essa disciplina, né? Então, quando você reconhece a sua potência, onde eu tenho meu potencial? Eu sou fraco nisso, mas sou bom nisso. Então, quando você sobressai aquilo que você tem de talento, você tem que desenvolver ele mais, fortalecer ele mais, para que você vá adiante. Então, é focar, preparar, né, que é você se planejar, anotar tudo. Aí tem lá, lembra? Matar o leão primeiro, você engolir o sapo, aquilo que você define como prioridade. Repensar, perseverar para que você suba aquele degrau. É um degrau de cada vez, um alcance de cada vez, uma conquista de cada vez, e assim a gente vai. Então, como adquirir a consistência? Como você vai ter consistência? A consistência está interligada com disciplina, com resistência dia a dia. Então, o segredo de construir um impulso motivacional. Você tem que ter o seu impulso motivacional. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu porquê? Então, começa com as coisas simples, domina ali o básico. Vamos colocar na nossa prática aqui, né? Eu não queria trazer para nossas rotinas, mas a gente tem a obrigação de trazer também. Eu tenho que, eu comecei, eu não entendo nada de corretagem, mas eu quero começar, eu quero entender. Então, eu tenho que ter domínio do portal da Caixa Econômica, eu tenho que saber fazer uma simulação, é o primeiro passo. Mas eu tenho que saber envolver, conduzir o cliente para que eu não seja ali direto com ele, eu tenho que arrancar as informações dele com jeitinho, né? Com envolvimento. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, é mais um degrau. Então, domine primeiro o básico. Eu tenho que saber fazer o mínimo, que é a minha simulação. Eu tenho que aprender a lidar com o sistema da empresa. Qualquer lugar que a gente vá trabalhar, tem que ter um sistema, e a gente não pode estar ali, não sei, eu não consigo. Consegue. Todos nós conseguimos o que nos dispusermos a fazer. Então, domínio básico, pratique diariamente e não permita falhas. Porque se eu faço mais ou menos, eu estou permitindo falha. Aí eu não estou evoluindo. Hoje eu fiz de um jeito, amanhã eu vou fazer melhor ainda. Amanhã eu vou fazer melhor ainda. E se você quer crescer, não pense que o crescimento vai vir de forma repentina. Você vai crescer aos poucos. E o grande sucesso virá antes a pessoa alcançar a qualidade, numa boa qualidade de pequenos sucessos. Então, o grande sucesso vai vir quando você alcançar pequenos passos de pequenos sucessos, tá? Então, o grande chega, mas são degraus pequenos que a gente sobe. Quantos aqui que iniciaram, que estão aqui hoje, que nunca foram corretores, e hoje têm total domínio, adquiriram suas conquistas. Então, a gente olha para trás e cada um de nós vê o quanto de evolução a gente teve, né? As pessoas, agora, tem que ser paciente. As pessoas crescem e realizam o máximo. As pessoas que crescem e realizam o máximo são as que aproveitam o poder da paciência e da persistência. Então, a gente tem que ter paciência. Muitos de nós, às vezes, ficamos aflitos, a gente se perde no meio do contexto e a gente precisa, a cada dia, ter resiliência, né? É o exercício que a gente tem que ter. A resiliência para poder atingir de novo, fazer de novo, refazer. Porque, não, eu nunca fui corretora, eu nunca vendi nada. E, então, para mim, a consistência foi a minha amiga ali de braços dados, de mão dadas comigo, a resistência foi constante na minha vida, entendeu? Agora, valoriza o processo. Isso é muito importante, a gente saber que, olha, hoje eu consegui isso,
Hoje eu consegui mais isso. Então, valorize o seu processo de crescimento. Estabeleça suas metas, sejam elas anuais, mas para ela chegar no anual, você precisa dela mensal. Para ser a mensal, você precisa dela diária. E a realize com constância. E isso se transformará em um hábito. E os hábitos transformam ações em atitudes. E transformam atitudes no estilo de vida. Então, mira no amanhã. Mas se você quiser realmente crescer, você tem que dar ênfase ao hoje. Não deixa, não procrastina, não deixa para amanhã. O seu dia é hoje, o seu momento é agora. São com vocês aqui, ó, 24 pessoas dos 100 que poderiam estar aqui nos ouvindo, né? É um assunto, mas que bobeira, que encheção, todos os dias de manhã, mas é para todos nós. Eu estou crescendo com cada live que eu trago aqui para vocês. Então, se todo mundo tiver o amadurecimento de entender que o que a empresa está fazendo é para o nosso crescimento, todos nós, né, aproveitaríamos o mínimo do mínimo. Uma palavrinha do que tiver aqui já é suficiente, já atingimos o nosso objetivo. Então, consistência é o segredo do sucesso. E esse sucesso, gente, não é sucesso de dinheiro, não, tá? É sucesso como ser humano. É adquirirmos o sucesso como profissional. A gente é avaliado, a gente a gente passa por avaliação o tempo todo. É dentro de casa, é com o irmão, é com o pai, é com a mãe. E no trabalho isso é inerente. Se a gente depois vê um colega tendo uma promoção, um colega tendo oportunidade, por que não eu? E o meu comportamento? E a oportunidade que às vezes passou ali na minha porta, de eu ser hoje aqui dentro da empresa, de eu me aproximar do coordenador e querer ser um eventual, de eu querer ajudar a equipe como um todo, de eu não pensar só em mim, né? Então, assim, esse senso coletivo que a gente pode desenvolver, o bem-estar dentro do stand, a gente trazer esse ambiente agradável que a gente tem em casa, no local de trabalho, tudo isso a gente fala, poxa, mas olha que bacana, a fulano venceu essa etapa, essa pessoa evoluiu tanto, nossa, a pessoa que está ali hoje não parece a mesma de antes. Por quê? Porque persistiu, porque enxergou seus pontos fortes, seus talentos, mas enxergou seus pontos fracos. E foi ali cuidar deles com muito carinho para subir mais um degrau, certo? Então, a motivação inicia. Como que você tem a sua motivação? Estabeleça o seu porquê. Por que eu estou fazendo isso? O meu porquê, quando eu fui ser corretora e não busquei ser a melhor por vaidade. Eu fui a melhor corretora por necessidade dentro da minha vida. Aquilo era o meu porquê, aquilo me motivava. E tive persistência de aprender, né? Quando eu falo aqui inúmeras vezes, como eu sou grata ao Júlio, como eu sou grata à Amandinha, que trabalhava, a Amanda, né? Que sempre me atendeu na Imob, sempre sanou minhas dúvidas, e assim, com todo carinho, lotada de pasta até em cima, e eu não sabia às vezes como fazer, mas eu buscava informação, não ficava quieta no meu quadrado, eu buscava, e aquilo dali foi me dando mais conteúdo, mais sabedoria, mais conhecimento, e eu fui persistente, porque se eu tivesse não sido persistente, talvez eu não estivesse na corretagem hoje, e ela mudou a minha vida, ela me mostrou um campo vasto que eu jamais pensaria em ter, e minha vida foi feita assim, de desafios grandes. Então, a motivação é eu estabelecer o meu porquê. Eu tenho o meu porquê de ser como eu sou. E permanecer nesse, persistência, supera o talento. Tem uma coisa do Joel J que ele fala, né? Quando o esforçado vence o talentoso. Então, isso é a persistência. Ela é muito importante no seu caminhar para buscar os seus hábitos, a sua rotina, a sua disciplina. Então, hábitos constroem resultados. Pequenos hábitos praticados todos os dias acumulam grandes conquistas e os resultados duradouros ao longo do tempo. E, logicamente, tudo isso converge para onde? A gente precisa de quê ao nosso lado? A disciplina.
A gente tem que ter disciplina sempre, disciplina de acordar naquele horário, de tomar meu banho, de ir para o meu trabalho, de chegar pontualmente, a disciplina de cumprir o meu... Isso são disciplinas, são tópicos que eu tenho que ter para alcançar. Agora, o que me faz ser bom no meu trabalho, o que me faz sobressair no meu trabalho é a minha observância, é o meu querer, é a minha proatividade, né? É eu me desenvolver o tempo todo. Porque você traçar as disciplinas, os tópicos que você tem que seguir, bacana. Mas o talento, ou aquilo que eu desenvolvo em mim, que eu me permito ser, de estabelecer o meu máximo, isso me leva a ser a diferença. Eu escutei agora em São José do Rio Preto, que assim, foi eu não sei se está aqui, se está me ouvindo, mas uma declaraçãozinha muito bonita de mostrar assim para mim o quanto o tempo passa e eu venço as minhas próprias limitações. Eu busco isso o tempo todo. Foi uma mensagem muito linda que eu recebi na hora de vir embora, que me emocionou muito. Sou muito grata por esses momentos de receber, porque às vezes a gente vai lá, cumpre um dever, cumpre uma missão e a coisa fica de forma assim muito profissional. E aquilo dali mexeu comigo, sabe? De ver assim, eu olho para trás e vejo assim, minha vida foi uma vida de superação, porque eu precisei estabelecer os meus tópicos, as minhas disciplinas, para onde eu tinha que convergir e fui. E explorei de mim o meu máximo. Então, eu convido a vocês a fazerem isso. Não aceitem vocês serem mais ou menos. Não permitam que ninguém te faça se sentir mais ou menos. Porque cada um de nós temos aqui, ó, 2 mãos, 2 olhos, nariz, cérebro, tudo. O que nos diverge, o que nos diferencia são atitudes que nós cometemos com nós mesmos. Tá bom? Então, disciplina, construção de resistência e resiliência, progresso real e duradouro. Esse é o caminho. E eu estava vendo ontem, né, e vi um vídeo, isso aqui é do Joel J, tá, gente? Onde o conhecimento é um ofício sagrado. Se nós entendermos que a gente não pode ficar na mesmice, que a gente tem que querer aprender, sabe? Abra a janela do conhecimento, leiam, estudem, olha o colega fazendo, olha o seu coordenador fazendo, como é que meu diretor atende, como é que ele fecha uma venda, sabe? E busquem conhecimento. A gente tem lugar para conhecer o tempo todo. Olha aqui, gente, nós estamos em 2025, sabe? Em 2000, quando eu entrei na primeira empresa que eu formei em economia, fui trabalhar na minha primeira empresa, não tinha computador, era tudo escrito, era livro, era diário, sabe? E ali eu já consegui colocar o computador, informatizar a empresa. Depois nós partimos para ter ali um restaurante para servir as refeições e tivemos creche para as mulheres, eram 400 funcionários. Então, assim, foram conquistas que eu fui conseguindo incutir na cabeça dos donos, que só foi progredindo, mas é porque eu não consegui ficar quieta no meu canto e não mexer com todas as vidas que estavam ali envolvidas, sabe? Então, façam o seu melhor, dediquem e busquem o conhecimento, aonde vocês podem chegar. Se eu vou ser corretor, eu vou ser o melhor corretor, porque eu entendo de tudo, eu sei buscar cada dificuldade, eu sei montar um processo, eu sei explorar um imposto de renda. Eu não sabia e aprendi. E hoje eu ensino para vocês e estou aqui completamente aberta a ensinar, tá? Então, conhecimento é poder. E aqui o Joel J fala no vídeo dele assim, eu tenho que saber falar, tenho que saber esperar, eu tenho que suportar, tenho que ter disciplina. E o que você quer hoje para você, alguém já chegou lá. E essa pessoa, e esse alguém fez com certeza, com certeza essa pessoa já sabe, não eram de 2 coisas, eram de 3 coisas. Sabe o que pensar e fazer, soube suportar, soube esperar. Então, teve consistência, teve resistência, né? Foi resistente, não é resistência àquilo, não. Foi resistente ao seu objetivo. Desenvolveu o conhecimento daquilo e para chegar onde ele queria chegar, tá? Então, mais uma vez está aí. Conhecimento é um ofício sagrado.
explorem. Não permita que a mente atrofie, não permita ficar ali mais ou menos. Obrigada, Tamara, você é sempre muito, muito carinhosa comigo, viu? Então, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Agora, sabe, eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho aqui. Vocês viram que nós começamos lá no primeiro, até parabenizar Rogério, Tony, eu acho que esses temas, não sei se são vocês que estão colocando para a gente, ou se vem do Edinho, mas hoje eu consegui ver como que cada um deles, sabe, traz assim, eles estão numa engrenagem. Quem teve a oportunidade aqui de conhecer algumas vezes, conversar algumas vezes com o Edinho, ele fala, nós estamos montando quebra-cabeça, né? As engrenagens se acoplando e uma sendo necessária para a outra, né? Então, a gente vê aqui que cada tema trazido aqui, a gente adquiriu conhecimento e conseguimos enxergar quantas atitudes podemos tomar e aprimorar o que fazemos. E é bom demais sentir que a gente não está parado. Mais uma vez, agradeço aquela mensagem onde falou que eu supero os meus limites, viu? E supero mesmo, eu busco fazer isso o tempo todo. Nada do que me dão para fazer ou que me peçam para fazer, eu falo que não consigo. Eu vou conseguir, eu sei que eu consigo. E se eu não conseguir, eu vou fazer do meu jeito, mas vou fazer do meu melhor jeito, sabe? Então, é bom demais sentir isso, que a gente não está parado. Como aquela mensagem ali me mostrou para mim assim, caraca, eu sou assim mesmo, sabe? Eu não fico parada no tempo, eu busco conhecimento, eu vou conseguir fazer aquilo dali e eu busco me mexer para que isso aconteça. Então, eu quis fazer essa imagem para vocês porque a gente começou com um item de diagnóstico. E o diagnóstico é, qual é o meu objetivo? Como que eu preciso fazer para atingir o objetivo? Dali, aí a gente foi buscar, assim, se eu precisar criar rota, mudar de rota, mas o diagnóstico foi para isso, né? Para a gente apontar o nosso objetivo e traçar tudo que a gente precisa para atingi-lo. O outro foi o quê? A autoliderança. Para que eu tenha autoliderança, eu tenho que ter a disciplina, eu tenho que montar o meu script de vida, e isso vai me tornar mais confiante, né? E para que eu consiga isso, a autoconfiança, a autoliderança, eu preciso também ter uma organização do meu tempo, que foi a gestão do tempo, foi o terceiro item. E agora vem a consistência, que é tudo isso. Eu diagnostiquei, eu desenvolvi minha autoconfiança, desenvolvi a minha autoliderança, eu me desenhei dentro da minha gestão do tempo, seja no meu trabalho, na minha vida, mas eu fiz isso e estou persistente, estou consistente. Só que todos esses itens que a gente falou para vocês mostra que a disciplina mais o conhecimento são extremamente necessários na nossa vida, né? Não, as mudanças de hábitos que determinarão o nosso futuro. Então, para diagnosticar, eu tive que ver que eu tinha que mudar. Para ter autoliderança, eu vi que eu tinha que mudar. Para fazer gestão do tempo, eu vi que eu tinha, onde eu tenho que mexer, onde eu tenho que mudar. E para eu ter tudo isso, eu tenho que ter a consistência, manter firme, ser resistente. Então, tudo isso eu preciso de quê? Da disciplina. Então, quem está aqui me ouvindo, né? A gente chegou aqui a 40 pessoas, obrigada, né? Tem que ter lá o coraçãozinho e lá dar o tininozinho do curtir, para a gente engajar cada vez mais. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que permaneçam firmes. Ô, Pablo, você está aí? Cadê a minha Bruna? Hein, Pablo? Dá um beijo nela. Mas, olha só, é isso que eu queria trazer para vocês, viu? Obrigada a todos que estão aqui. É muito interessante, gente. Espero que um dia isso aqui que a gente está fazendo se estendam a vocês. Até convoco os coordenadores a fazerem isso em suas equipes. Um dia o Rafael me falou que fez isso em Uberaba. Definiu alguns temas e colocou os corretores para fazerem isso dentro das equipes. Escolherem um tema e falar sobre ele. Aí sim vocês vão saber o quanto isso nos acrescenta, o quanto isso nos faz crescer,
a gente ter esse sentimento de que a gente está no caminho certo, de que a gente está trilhando, que a gente está melhorando a cada dia. Espero melhorar mais e mais e mais. Espero não ter fim o meu grau de possibilidade de continuar evoluindo, de continuar crescendo. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada. Desculpa o atraso, mas foi né? Quem me ajuda aqui sabe que nós passamos por um perrengue, nós tivemos que fazer uma outra apresentação aqui em fração de minutos, né? Então, muito obrigada, tá, gente, por estarem aqui. Espero ter trazido um pouquinho mais de ajuda para a gente evoluir, tá? Um grande abraço, bom dia e até a próxima vez. Musa, né, Lulu? Beijinho, viu?